Boa noite, amados, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus, por ter nos dado mais um dia de vida, por ter nos protegido, nos livrado de todo mal durante todo esse dia, por ter provido momentos especiais na nossa vida durante esse dia, principalmente esse momento que estamos vivendo aqui agora, momento esse separado por Ele, para que nós cultuássemos a Ele, para que nós ouvíssemos a voz dEle, falando aos nossos corações, e também momento esse, onde nós podemos chegar até Ele em oração, suplicando, confessando pecados e principalmente o adorando com toda a nossa vida. Que bom que você está aí, meu querido. Chame sua família para perto, para este momento de culto. Nós estamos agora nos reunidos aqui para louvarmos, engrandecermos o nome daquele que é poderoso, daquele que é santo, daquele que tem cuidado de nós em meio a tanta dificuldade que temos enfrentado. E eu te convido nesse momento a louvar e engrandecer esse Deus através da sua vida com uma oração. Faça uma oração agora, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você, pelos livramentos, pela provisão dEle sobre sua casa, sobre a sua vida. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo sem merecermos nada. Ele tem sido fiel e tem nos abençoado sobremaneira. Confesse também os seus pecados, as suas falhas para com Ele. Nós temos um Deus santo, porém nós somos falhos e pecadores e dependemos do perdão dEle. E nós precisamos fazer isso com arrependimento, com o coração arrependido, confessando os nossos pecados. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus atuante na nossa vida, o Senhor nunca nos abandona, Pai. Obrigado porque em todo momento sabemos que o Senhor está com a Tua boa mão sobre nós. Vejo que eu sei que o Senhor tem cuidado do Teu povo, Pai, da Tua igreja, mesmo os distantes fisicamente. Eu vejo que o Senhor está presente em cada lar aqui representado nesse momento, Pai. E eu peço em nome de Jesus, abra a mente, abra o coração, os ouvidos, os olhos espirituais de cada um daqueles que estão nesse momento de culto, Pai. Que eles possam ouvir a Tua palavra, gravar no coração, Pai, e colocar em prática na sua vida, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse momento proporcionado pelo Senhor, Pai. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós e nós vemos isso através de ministrações que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que visam o nosso crescimento, Pai, e nos leva a nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, Pai. Nesse momento também nós confessamos os nossos pecados, Pai, que são muitos. Somos falhos, somos pecadores e falhamos contigo. Nós pecamos contra o Senhor, contra pessoas, todos os dias, Pai. Mas nos ajude a termos um coração cada dia mais santo, Pai. Nos santifique a cada dia. E nesse momento nós entregamos o nosso coração diante do Senhor e confessamos os nossos pecados. E pedimos humildemente que o Senhor venha nos perdoar e venha purificar o nosso coração, que nós possamos sair desse momento de culto mais alvos do que a neve. Em nome de Jesus, nós te louvamos e receba todo o louvor e adoração que sai da nossa boca e através da nossa vida nessa noite. Amém. Amém, meus queridos. Vamos continuar nesse momento de louvor e adoração a Deus, agora através de um cântico. Queria te convidar, você que conhece esse cântico, eu queria te convidar a cantar junto. Ele diz assim: Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Esse deve ser o desejo do nosso coração, não somente hoje, nesse momento de culto, mas todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra. Deve ser o nosso desejo de querer estar perto de Deus, de querer ouvir a voz dEle, falando aos nossos corações todos os dias. E nós podemos ouvir a voz dEle através da sua própria palavra, que nós temos em nossas mãos. Que Deus possa cuidar do seu coração nessa noite, possa receber o nosso louvor, que é feito de forma imperfeita, falha, porém com todo o nosso temor e tremor. Vamos cantar, meus irmãos? Eu te busco
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Pai, nós queremos ouvir tua voz essa noite, Pai. Fale aos nossos corações, ministra as tuas verdades na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, a que nós possamos nos parecer cada dia mais com Cristo, Pai. Nos ajude. E eu sei que o Senhor faz isso através da tua palavra, que nos molda, que nos transforma, que nos quebra e nos reconstrói de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa alma, o Senhor tem cuidado do nosso físico, o Senhor tem cuidado de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. E é por isso que nós te louvamos, bendizemos o teu nome. E fale poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queria convidá-los agora aí para a palavra de Deus. Irmãos, eu os convido a abrir na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 19 ao 25. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, a tua palavra foi lida, Pai, e agora nós pedimos: venha com o teu Espírito Santo e ministre verdades poderosas aos corações daqueles que estão ouvindo, Pai. Nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Eu peço, Pai, que nesse momento o Senhor me enche de misericórdia e graça, e que eu possa falar, Pai, somente aquilo que venha do teu coração ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, ele nos trouxe vários benefícios
O maior deles, o maior benefício foi a nossa salvação. Através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, hoje nós podemos ser salvos. Nós caminhávamos por um caminho perigoso que nos levava a um abismo e nos levava a uma morte eterna. Porém, o nosso Deus, rico em amor, rico em misericórdia, veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo para nos salvar, nos dar a vida eterna. Ele fez isso através do seu sangue derramado naquela cruz. Cristo ali, ele estava fazendo o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, porque antes os sacerdotes sacrificavam, porém, várias e várias vezes eles precisavam repetir esse sacrifício, porque não era perfeito e não era suficiente para cobrir a multidão de pecados que nós, a humanidade, cometíamos. Porém, Jesus Cristo, através do seu sangue puro, limpo, seu sangue divino, fez esse último e definitivo sacrifício por cada um de nós. O seu sangue foi derramado sobre nós e junto com esse sangue derramado, levou sobre si os nossos pecados, nos dando purificação, nos dando a possibilidade, principalmente, meus irmãos, de nos achegarmos a Deus novamente. E é isso que esse texto está dizendo. O maior de todos esses privilégios, além da salvação, é de nos achegarmos a Deus novamente. O pecado nos afastou de Deus. Deus sempre continuou perto de nós. Deus sempre continuou nos amando. Porém, o pecado nos cegou e nos afastou de Deus. Porém, o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos dá a possibilidade de nos aproximarmos novamente do nosso Deus. E é isso que esse texto está dizendo, meus irmãos. Que nós possamos aplicar esse benefício de Cristo através da sua morte na cruz nas nossas vidas. E eu vejo que a primeira coisa que nós devemos fazer, aplicar esse benefício na nossa vida, é nos aproximando de Deus. Olhe para o texto, no versículo 22, aproximemo-nos, ou seja, se aproxime de Deus. O maior privilégio que nós temos através desse sacrifício perfeito de Jesus é que hoje eu e você podemos nos aproximarmos de Deus de novo. Muitas vezes a gente passa a nossa vida achando que Deus está distante, mas sabe por quê? Porque muitas vezes é nós que estamos distantes dele. Nós temos agora esse privilégio, graças a Cristo, graças ao seu sacrifício, de estarmos perto de Deus novamente, e muitas vezes nós negligenciamos, nós não aplicamos esse benefício, nós não aproveitamos dessa bênção na nossa vida, de nos aproximarmos de Deus. Porém, nós o devemos fazer, primeiro, com o coração sincero. Olha o versículo 22 novamente. Aproximemo-nos com um sincero coração. Às vezes a gente busca a Deus, mas de uma forma muito falsa, meus irmãos. Às vezes a gente busca a Deus somente por interesse. Quantas vezes isso acontece? Às vezes a gente busca, mas não com sinceridade de coração. E o texto está dizendo: aproxime-se de Deus, busque estar perto de Deus, porém com um coração sincero. Busque a Deus nos momentos bons da sua vida, agradeça a Ele por tudo que Ele tem te dado, mas busque, se aproxime de Deus também nos momentos que você está passando por tribulações, dificuldades. Entregue tudo isso nas mãos dEle. Se aproxime de Deus em momentos felizes e em momentos difíceis. Ele é o nosso Deus que está próximo, mas faça isso com um coração sincero. Se derrame diante de Deus, derrame todo o seu ser, aquilo que você é de verdade, sempre na presença de Deus. Não somente nesses momentos que estamos tendo aqui agora de culto, que é uma bênção, mas no seu dia a dia. Se derrame, busque, se aproxime de Deus com sinceridade de coração. Faça isso. E o texto também diz que é para nos aproximarmos com o coração sincero e também com plena certeza de fé. Tenha fé, meus irmãos, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus Cristo. Creia de todo o seu coração que é o mesmo Deus que nos salvou, é o mesmo Deus que nos sustenta, é o mesmo Deus que nos dá o fôlego de vida para vivermos a cada dia. É o mesmo Deus que nos ajuda a passarmos por momentos difíceis, pelas tempestades da vida. E Ele nos faz passar intactos. E ainda, além de tudo, depois de todas essas dificuldades, Ele nos faz crescer e nos fortalecer ainda mais. Eu creio que isso está acontecendo agora nesse momento. Esse momento tão difícil que nós, como igreja, estamos passando. Uma grande tribulação, uma grande tempestade. Porém, tenhamos fé, meus irmãos. Tenha fé em Deus, que Ele é o nosso Deus que está presente
e é o nosso Deus que está nos ajudando a atravessar tudo isso. Eu tenho a certeza, eu tenho a plena fé de que sairemos muito mais próximos de Deus, muito mais fortalecidos na fé depois de tudo isso. Creia nisso, meus irmãos. E eu vejo que também, quando a gente se aproxima de Deus, nós temos a nossa alma e o nosso corpo purificado. Continua olhando para o texto. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, a aproximação de Deus nos permite viver uma vida pura. Ou seja, quando estamos perto de Deus, Ele nos limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa o nosso corpo, que é afetado pelo pecado, que é afetado pelas transgressões que cometemos. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós, não somente na parte física, mas principalmente no espiritual. Nosso Deus, Ele cuida de nós de forma integral, por dentro e por fora. Nós somos cuidados por Deus, e é Ele que nos perdoa. Aquele sangue que foi derramado foi para nos perdoar, meus irmãos, e é por isso que nós podemos nos aproximarmos. Essa aproximação, ela gera em nós limpeza, ela gera em nós santificação, meus irmãos. E isso deve acontecer conosco quando estamos perto de Deus. Nós devemos buscar nos parecer com Ele, e isso nós precisamos buscar então uma vida santa, uma vida de santificação, ou seja, uma vida em que você é melhor hoje do que você foi ontem, e amanhã você vai buscar ser melhor ainda. Isso é santificação. E a presença, quando estamos perto de Deus, é exigido de nós, porque nós queremos ser parecidos com Ele, e Ele é santo, Ele é totalmente santo, meus irmãos. E nós temos que buscar essa purificação, essa santidade na nossa vida. E Ele o faz quando nos aproximamos dEle. E o texto continua: guardando firme a confissão da esperança. Olhe só para o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nosso Deus é um Deus de promessas. Ele fez promessas durante toda a trajetória do povo de Deus sobre a terra, e sempre Ele cumpriu, meus irmãos. O povo se afastou dele, o povo era rebelde, o povo sempre falhava com Deus, mas Ele tinha uma promessa, que era de salvar esse povo, que era de estar com esse povo durante todo o tempo que eles estivessem nessa terra. E Ele não somente o fez, como Ele continua fazendo, continua cumprindo essa promessa dia após dia nas nossas vidas. Nosso Deus está conosco, meus irmãos, mesmo nos momentos que nós falhamos com Ele, mesmo nos momentos que nós nos decepcionamos, porque muitas vezes o pecado nos afasta dEle. Ele não desiste de nós, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel, Ele não muda, é um Deus imutável, meus irmãos. Ele não muda, Ele está conosco e Ele continua nos amando. E eu vejo que quando Jesus se sacrificou, ressuscitou e subiu aos céus, Ele prometeu um Consolador, meus irmãos. O Consolador que estaria conosco durante toda a nossa vida, nos ajudando, nos orientando, nos guiando, nos consolando. E Ele o fez. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, graças ao sacrifício de Cristo. Guarde essa esperança no seu coração, que você possa viver sob essa esperança de que você é guiado pelo Espírito Santo do próprio Deus. É Ele que nos consola, é Ele que nos orienta a vivermos a nossa vida. Ele, nosso Deus, é um Deus fiel, meus irmãos. Nosso Deus, Ele não só cumpriu, mas Ele continua cumprindo suas promessas na nossa vida. Olha só quantas provisões Ele tem feito sobre a nossa vida, quantos livramentos, quantos momentos que nós sabemos que é totalmente proteção de Deus sobre nós. Ele é fiel, Ele prometeu que cuidaria do seu povo, e Ele faz isso. Nesse momento nós podemos ver claramente o povo de Deus sendo os menos afetados por tudo que tem acontecido. Sabe por quê? Porque quando nós nos aproximamos dEle, Ele cuida de nós, e quando a gente está longe, Ele continua cuidando. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus fiel, é um Deus que prometeu cuidar do seu povo, e Ele o faz dia após dia. Mesmo quando estamos perto dEle, mesmo quando estamos distantes dEle, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, é hoje e será para sempre. Louvado seja o nome dEle por isso. Eu vejo que o texto continua. Até então, o texto nos faz olhar para dentro de nós, para a nossa alma. Como que nós podemos aplicar o benefício da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, sobre a nossa vida?
Agora o texto nos convida a olharmos ao redor, a olhar para fora de nós, a olharmos para as outras pessoas que estão conosco nessa caminhada, que constituem a Igreja de Cristo e o povo de Deus. Olhe lá para o versículo 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu vejo aqui, meus irmãos, que é o ato de olhar ao redor. Aqui o texto está dizendo: olhe ao redor, as pessoas que estão caminhando com você nessa caminhada cristã. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, nós temos pessoas, um povo escolhido por Deus, que está caminhando conosco. Porém, meus irmãos, nós só somos fortes, esse povo só é forte quando ele está unido, quando um está cuidando do outro. Esse é o desafio. Considere, olhe. O considerar aqui é você olhar atentamente para a vida do outro. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos irmãos estão precisando de ajuda. Muitas vezes nossos irmãos estão fraquejando na fé, estão com dificuldade de caminhar nessa caminhada cristã, e nós precisamos estar atentos, olhando para a vida do outro e buscando cuidar, buscando estimulá-los no amor, para que eles vivam esse amor um para com os outros e vivam esse amor para com Deus. Nós também somos agentes que Deus usa para mudar a vida de pessoas, para ajudar pessoas a caminhar nessa terra. Sabemos que é uma caminhada difícil, não é fácil, mas sabemos que Deus está conosco, o Espírito Santo está nos guiando, e Ele nos usa muitas vezes para ajudarmos os nossos irmãos na caminhada. Olha só, olhe ao redor, olhe para a vida dos nossos irmãos e cuide com zelo, ajude-os a praticar boas obras, ou seja, a realmente praticar aquilo que a salvação trouxe para eles, um coração novo. Nós precisamos de um crescimento mútuo, nós precisamos caminhar nessa terra, não somente olhando para a nossa vida. Nós somos chamados como povo, como igreja, e a igreja não é constituída de uma pessoa, mas de várias pessoas espalhadas sobre a face da terra. Olhe para o redor, meus irmãos, olhe ao seu redor e ajude, estenda a mão para o irmão, carregue seu irmão, não acuse, não o deixe para trás, mas continue, ajude ele na caminhada. Se for necessário, segure ele pelo braço e o carregue em direção a Cristo. Nós precisamos, como igreja, caminhar em união, meus irmãos. Eu vejo muita desunião, muitas vezes na igreja, um querendo ser melhor que o outro. Sejamos humildes e olhemos ao redor para abençoarmos pessoas que fazem parte desse povo de Deus, que estão na mesma caminhada que nós. Assim como nós, talvez já fomos ajudados por várias pessoas e a gente vai continuar sendo ajudados por essas pessoas. O povo de Deus precisa caminhar juntos, na mesma direção. Isso exige muitas vezes admoestação, isso precisa de muitas vezes a gente exortar nosso irmão. Isso também exige de nós levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Isso é o cuidado que o texto está dizendo para nós. Cuide, considere uns aos outros no amor de Deus, para que essas pessoas possam crescer cada dia mais na fé, sua vida espiritual possa ser fortalecida, e vamos caminhando juntos, um ajudando o outro, um crescimento mútuo em direção a Cristo, em nome de Jesus. E para terminar o texto, ele diz assim no versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Aqui talvez, meus irmãos, não deixemos de congregar-nos. Talvez seja, você leu isso aqui no momento que a gente leu o texto primeiro, talvez você falou: nossa, mas isso aqui não está encaixando com o momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente não está podendo congregar, a gente não está junto, a gente não está lá na igreja, a gente está impedido devido à pandemia de não estarmos juntos num culto. Porém, meus irmãos, eu vejo que aqui, esse não deixar de congregar vai além de estarmos juntos fisicamente no mesmo lugar. Eu vejo, meus irmãos, que a igreja, o povo de Deus, ele é povo de Deus, ele é igreja, mesmo quando ele está espalhado ou disperso pela terra, meus irmãos. Eu vejo que nós hoje podemos congregar num momento como esse. Você pode congregar com os outros irmãos espiritualmente através de um vídeo, através de uma pregação e através de um culto doméstico. Eu vejo que o povo de Deus, ele está espalhado pelo mundo, ele está espalhado pelo Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade. E hoje, nesses dias, o povo de Deus, a igreja de Deus, está espalhada em casa. Cada casa de nós representa o povo de Deus, meus irmãos. E nós
a nossa união é tão forte que ela não precisa exatamente ser somente fisicamente, ela pode principalmente ser espiritualmente. Essa união ela acontece porque Cristo nos possibilita isso. Você na sua casa não deixou de ser povo de Deus, você continua congregando. E eu vejo que é algo que a gente pode aproveitar durante esse tempo de isolamento, que a gente não pode estar em culto público, né, com aglomerações, com pessoas, é a gente investir no culto doméstico na nossa casa. Os primeiros, como diz o versículo anterior, né, consideremos uns aos outros. Os primeiros que nós devemos considerar ou olhar atentamente para cuidar dessa caminhada são os nossos familiares. Eu vejo que esse período é um tempo da gente cuidar da vida espiritual dos nossos familiares, os pais cuidando da vida espiritual dos filhos, os irmãos orando um pelo outro, buscando caminhar junto nesse momento que nós devemos mais se unir. Eu vejo, meus irmãos, que nós podemos estar próximos. Você pode continuar congregando, ou seja, cuidando, louvando a Deus com os nossos irmãos, mesmo à distância. Mande um WhatsApp, mande uma mensagem, pergunte como está a vida do irmão. Ore por eles. Ore, a gente conhece praticamente todos os irmãos da igreja. Separe momentos da sua semana, do seu dia, para você orar por eles. Isso traz união, e isso mostra que o povo de Deus, ele não depende de um tempo físico, mas ele pode cultuar a Deus, pode estar juntos, congregando, no mesmo espírito, mesma distância. Isso é porque o nosso Deus nos possibilitou isso, através da sua morte na cruz. Essa proximidade de Deus nos possibilita também nos aproximarmos dos nossos irmãos, mesmo eles não estando fisicamente diante de nós. Isso é uma bênção, meus irmãos, e aproveite esse momento. Eu sei que não é um momento fácil, a gente tem orado muito para que esse momento acabe logo, a gente possa estar todos juntos novamente, no mesmo lugar, louvando a Deus, buscando Ele, orando uns pelos outros, abraçando, beijando, conversando. Porém, a gente sabe que o momento não é para isso. Infelizmente, nós precisamos cuidar uns dos outros, e esse momento eu vejo que é um momento de cuidado. Quando estamos nas nossas casas, nós estamos cuidando uns dos outros, porque a gente está evitando de transmitir essa doença para pessoas que não podem pegar, porque talvez seja fatal. Mas não é motivo para nós deixarmos de entender que Deus, Ele continua conosco. Deus, mesmo não estando juntos fisicamente, Deus continua com a sua igreja, continua conosco, nos abençoando, nos protegendo. Ele não nos deixou sós. Que nós possamos entender isso, meus irmãos, que você entenda isso e que aí na sua casa você saiba que você não deixou de congregar. Ao contrário, você está investindo na sua vida, na vida espiritual da sua família, e você pode investir também na vida espiritual, continuar investindo na vida dos irmãos, através de mensagens, através de intercessão e oração pela vida deles. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, a aplicar esse privilégio da morte de Cristo, que é de nos aproximarmos a Deus na nossa vida, dia após dia. Que nós possamos colocar isso em prática, que nós possamos aproveitar e ver que é um grande privilégio podermos nos aproximar do nosso Deus poderoso, nosso Deus criador, o nosso Deus que está conosco e nos sustenta dia após dia. Que você possa ter uma experiência maravilhosa com Deus nesse tempo, que você possa se aproximar tanto dele, que você venha conhecê-lo profundamente e você venha desenvolver um relacionamento cada dia mais íntimo com ele, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Queria que você aí no seu lugar, na sua casa, onde quer que você esteja, eu queria que nós orássemos por alguns motivos. Primeiro, agradeça a Deus pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Porque se estamos aqui hoje, é graças a esse sacrifício. E se temos a possibilidade de nos aproximarmos dele, é porque Jesus um dia morreu por nós. Agradeça por isso. Muitas vezes a gente não agradece por isso, mas esse é o principal motivo de estarmos aqui. O primeiro motivo é esse. Agradeça pelo sacrifício de Cristo e pelos privilégios que nós temos. E o principal, de nos achegarmos a Deus novamente. Queria que você orasse também pelos irmãos da nossa igreja. Ore por cada um deles, daqueles que você se lembra, daqueles que talvez já compartilharam algum problema com você. Ore, vamos interceder uns pelos outros nesse momento também. Eu queria também te convidar a orar para que Deus possa dar uma vacina, uma cura para essa doença. Nós sabemos que esse momento só vai ser amenizado, essa tribulação só vai passar depois que tiver uma doença, uma cura, uma vacina. Ore, vamos nós como igreja juntos orar por esse motivo, por esse propósito. E eu sei, meus irmãos, que Deus é o nosso Deus poderoso, o Deus que faz o impossível acontecer. E eu creio que Ele é capaz de nos dar essa cura, essa vacina o mais
rápido possível. Vamos crer, vamos interceder por isso. Então vamos orar, meus irmãos. Eu queria que você, na sua casa, estiver com sua família, junte todo mundo agora para perto, ore com eles, junto com eles, por eles também. Você que está sozinho, se concentre agora em Deus, esqueça tudo que está ao seu redor e ore. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, obrigado por esse momento de culto que o Senhor nos proporciona, Pai. E sabemos que se estamos aqui hoje, podendo te adorar, podendo te buscar, é porque um dia Jesus Cristo se sacrificou naquela cruz por nós, Pai. Obrigado pelo sangue precioso de Jesus, Pai, sobre a nossa vida. Obrigado porque nos traz infinitos benefícios e um deles, Pai, é de nós podermos nos aproximarmos de Ti novamente. Obrigado porque nós estamos orando aqui agora, porque Jesus nos possibilitou isso, porque Ele abriu, Ele nos deu um novo e belo caminho que nos leva a Ti, Pai. E esse caminho é o próprio Jesus que o fez através da sua morte. Nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Teu nome, Pai, pela Tua fidelidade sobre a nossa vida, pelos Teus cuidados sobre a nossa vida, por o Senhor ter nos dado o Seu bem mais precioso, que era o Teu Filho Jesus, por cada um de nós, pessoas que não merecíamos, Pai. Te louvamos, obrigado pelo sacrifício de Cristo. E nesse momento também, Pai, nós queremos orar uns pelos outros, Pai. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja que está espalhada, Pai, nesse momento nas casas. O Senhor possa, em nome de Jesus, vasculhar cada coração, Pai. O Senhor possa trazer calma para aqueles que precisam. O Senhor possa trazer conforto para aqueles que precisam. O Senhor possa suprir necessidades que porventura eles estejam precisando ou passando nesse momento, Pai. Abençoe os nossos irmãos e principalmente fortaleça-os na fé, que esse tempo de distanciamento físico, Pai, não nos deixe frios na fé, mas ao contrário, o Senhor nos fortifique. E quando tudo isso acabar e voltarmos, nós possamos estar mais fortalecidos ainda no Senhor, Pai, em nome de Jesus. E queremos também, Pai, colocar nas Tuas mãos, Pai, essa doença. Sabemos que existem várias pessoas que estão estudando, estão buscando uma cura, mas sabemos que é somente o Senhor, Pai, que pode iluminar a mente desses homens, é somente o Senhor que pode trazer essa cura, essa vacina para essa doença, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso. E nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer, Pai. E é por isso que nós estamos intercedendo agora como povo de Deus. Traga a cura, Pai, uma vacina que seja rápido, Pai, em nome de Jesus, mas que primeiramente seja feita a Tua vontade. E que no nome de Jesus, depois de tudo isso, nós e todas as pessoas que estão sofrendo com essa doença pelo mundo, possam enxergar que existe um Deus poderoso, que tem zelado por cada um deles e que cuida de nós. E eu creio que depois de tudo isso acabar, muitas e muitas pessoas se converterão a Ti, Pai, pois verão o Deus maravilhoso que não os abandonou nesse momento tão difícil. Nós oramos, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, pedimos, Pai, eu peço, Senhor, de uma noite abençoada para os meus irmãos. Amanhã, Pai, uma quinta-feira abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Que bênção esse momento. Você possa continuar intercedendo e orando uns pelos outros aí na sua casa mesmo. Vamos agora para a bênção final? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações, a proteção do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Um grande abraço.